Bem-vindos a mais um episódio de Conversas com Viajantes, o podcast onde exploramos destinos fascinantes através de olhos de viajantes apaixonados ou de pessoas que vivem em locais distantes. Hoje embarcamos na mais longa viagem ferroviária do mundo, ou pelo menos uma bastante grande, o lendário Transiberiano. Então, prepara-te, vais atravessar os horários diferentes, explorar vários países, culturas diferentes dentro desses países, experiências e momentos inesquecíveis, desde Moscovo, ou do Kremlin, até à Grande Muralha da China, ou a China, e vamos descobrir nessa viagem enorme paisagens diferentes, histórias marcantes e através do nosso convidado, o Mateus, que lidera esta viagem há vários anos e é um apaixonado por viagens de comboio, sendo que esta viagem, devido ao contexto político atual, é inacessível. Portanto, a única forma que hoje tens de fazer o Transiberiano é através mesmo deste podcast, não, qualquer outra forma estarias a arriscar a tua própria vida. Bem, acho que estou a ser um bocadinho exagerado. Antes de começar, se ainda não fizeste, gostava de pedir para seguires este podcast no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube. Portanto, temos o episódio em vídeo e em áudio e também no Instagram, onde publicamos vários certos dos episódios anteriores. Nós já percorremos vários continentes: a Ásia, a Oceania, a Europa, a América do Sul, a África. E hoje vamos ter este episódio especial, onde não vamos visitar um só país, mas na realidade vamos visitar três países e dois continentes. Vamos atravessar um continente. O Mateus é líder de viagem na Nomad, é um verdadeiro apaixonado por grandes viagens de comboio. Começou quando era jovem nos Interrails na Europa, percorreu também as várias linhas férreas em Portugal e embarcou. Se calhar a primeira grande viagem dele foi uma viagem solitária de 7 meses, que o levou do ponto mais norte da Europa até ao ponto mais sul de África. Portanto, isto deve ter sido uma viagem extraordinária. E ele também é autor de livros de viagem, se calhar aquele mais conhecido é o Destino Sul. Eu vou deixar o link na descrição, se tiveres interesse em conhecer os livros do Mateus. E Mateus, já viajei contigo, é um prazer rever-te e ter-te aqui como convidado. Igualmente, João, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar a falar sobre as minhas viagens e sobre viagens em geral para quem nos escuta. Portanto, muito obrigado pelo convite, uma vez mais. Excelente. Vamos começar a nossa viagem e a nossa viagem começa com um voozinho de Portugal para Moscou, não é? Uhum. Este roteiro vai nos levar até Pequim, mas vamos fazê-lo assim por partes. Portanto, começando em Moscovo, hum, partilha um bocadinho qual é o impacto de quem chega a esta cidade. A Rússia é um mundo diferente, é ainda a Europa, mas muito diferente daquilo que conhecemos. Quais são os primeiros impactos e quais são os pontos-chave dessa cidade? Olha, eu acho que assim nós temos uma ideia talvez um pouco errada da Rússia, ou talvez errada possa não ser a palavra correta, mas de alguma forma uma visão se calhar um bocado desconfiada. Hum, E acho que as pessoas estão mais habituadas a visitar São Petersburgo e têm uma ideia mais romântica dessa cidade do que propriamente de Moscou. Portanto, acho que para muitas pessoas é assim um impacto significativo, não é? Para quem já visitou São Petersburgo, acaba por ser uma cidade mais parecida com algumas das nossas cidades europeias e Moscovo já se afasta um bocadinho disso. Portanto, acho que cria assim logo um primeiro impacto. Hum, mas, por exemplo, isto foi o que aconteceu comigo também, devo confessar, mas teve um impacto bastante positivo, porque eu, ao contrário do que a maioria das pessoas foi partilhando comigo ao longo do tempo, hum, a maior parte das pessoas tem uma predileção por São Petersburgo em relação a Moscovo. Já eu, possivelmente porque a expectativa era relativamente baixa, acabei por de alguma forma me apaixonar um bocadinho mais por Moscovo do que propriamente por São Petersburgo. Moscovo é muito difícil de explicar, mas eu acho que
esta desconfiança de que eu falava ao início, ou é uma desconfiança que vem só do desconhecimento, não é? Não vem de mais nada. Hum, mas nós chegando ali, eu acho que a cidade consegue transmitir isso tudo, ou pelo menos tem uma atmosfera que não destrói de imediato essa ideia. Hum, Depois o clima também ajuda nisso, não é? É assim uma cidade um bocadinho cinzenta, sobretudo nos invernos, e os invernos em Moscou ou na Rússia estendem-se até bastante tarde e começam bastante cedo. Hum, e portanto está assim toda uma atmosfera um bocadinho pesada. Depois isso também tem a ver com a própria arquitetura da cidade. É tudo assim muito rude e muito austero. E que nos hum, quase que esmaga em alguns pontos, né? Mas eu acabei por gostar bastante da cidade. De todas as vezes que lá fui, fiquei assim com uma pequena paixão por Moscovo, e é um sítio ótimo para começar esta viagem, obviamente. Há quem o faça a partir de São Petersburgo, mas eu acho que Moscovo é de facto a cidade onde dar início ao Transiberiano. Para quem gosta de comboios como eu, é assim também uma cidade marcante, porque tem assim pelo menos umas 3 ou 4 grandes estações, não é? Cada uma das estações permite ligações a uma parte diferente do globo. Já aqui nem falamos da Europa, falamos do mundo mesmo, porque se de uma cidade podemos ir até Vladivostok, ou melhor, de uma estação podemos ir até Vladivostok, da outra vamos para a Finlândia, de uma outra vamos para a Bielorrússia. Portanto, não faltam pretextos para um apaixonado por comboios como eu, por exemplo, ir a Moscovo, nem que seja só para explorar esta dimensão. E isto ainda sem chegarmos sequer à parte do metro, mas se calhar falamos disso um bocadinho mais para a frente. Sim, sim. Eu ia te perguntar exatamente isso, que é, para além da praça, da mítica Praça Vermelha que nós vemos, associamos àqueles repórteres, aquele fundo, aquele background de fundo, que Uhum. acho que é incontornável. Falaste aí também de outro highlight que é as estações de metro. Queres fazer assim 2 ou 3 highlights, da cidade? Sim, olha, sim, de facto, a primeira coisa que provavelmente a maioria das pessoas se recorda quando pensa em Moscou é na Praça Vermelha. A Praça Vermelha fica imediatamente ou encostada ao Kremlin, portanto, esse background que falavas são as muralhas do Kremlin, hum, ao lado das quais está também o mausoléu do Lenin. Depois, ela é basicamente fechada por uma catedral com aquelas cúpulas bulbosas que fica ao fundo, e que eu confesso que agora não me recordo exatamente do nome, com o Museu da Guerra, que fica nas costas, e o GUM, que é um grande centro comercial que faz o outro lado da muralha. Portanto, este é assim o epicentro ou o coração da cidade. Por norma, há sempre qualquer coisa a acontecer na Praça Vermelha, uma feira, uma demonstração qualquer. Há sempre ali imensas coisas. Mas para além disso, e para além do próprio Kremlin, o próprio Kremlin pode ser visitado, e é assim um dos grandes highlights da cidade. Mas para mim, pessoalmente, o metro, as estações de metro são de facto assim algo extraordinário. Não conheço no mundo um outro metropolitano que tenha as características do metro de Moscou. As características físicas, as características de transporte de pessoas. O metro de Moscou, eu creio não cometer nenhuma asneira se disser que transporta cerca de 9 milhões de pessoas por dia. Tem comboios, tem mais de 1000 comboios a circular em simultâneo. Se te recordas, nós não esperávamos por um comboio mais de um minuto, é raríssimo. O intervalo entre comboios é mesmo muito pequeno. Há sempre imensa gente, e depois as estações em si, algumas, e quando digo algumas, digo assim um bom número delas são incríveis. Eu costumo dizer que o metro de Moscou é um museu subterrâneo, e é isso que
é isso exatamente que eu sinto quando visito a cidade e, inclusive, eu costumo levar os viajantes que vão comigo a visitar algumas dessas estações. Nós fazemos um périplo por, não sei, meia dúzia delas, pelo menos, e ficam sempre algumas de fora, mas há estações para todos os gostos e depois há curiosidades interessantes em algumas delas. Lembro-me de uma que fica precisamente próximo da Praça Vermelha, que tem umas figuras com os soldados e numa dessas, e um desses soldados está acompanhado por um cão e então é muito comum ver-se as pessoas a esfregarem o focinho ao cão. hum, Depois percebi que é um gesto supersticioso, obviamente, mas sobretudo acho que os estudantes costumam fazê-lo para enfim, pedirem boa sorte para os seus exames e para os seus estudos. Hum, mas sei lá, há imensas, há assim uma que eu gosto bastante que é da eletricidade, que tem imensas luzinhas, é assim, não sei como explicar muito bem, mas aquilo é bobadade, digamos, e depois há luzes, há imensas lâmpadas a cobrir o teto e dá assim um aspecto interessante à estação. Depois há outras que contam basicamente partes da história da Rússia. Hum, Lembro-me também de uma outra onde tem assim, as estações, por norma, a plataforma é central, ao contrário por exemplo, o que temos em Lisboa, em que os comboios circulam no meio e depois há uma plataforma de cada lado, não é? No caso de Moscovo, a plataforma é central, dá para as duas direções, né? E elas, por norma, são bastante largas. E então lembro-me de uma onde, inclusive, consta que o Stalin reuniu o seu quartel-general quando da Segunda Guerra Mundial, ali numa dessas estações. E ele que se diz também que tinha uma linha secreta que ligava ao Kremlin. Enfim, portanto, todo o metro está envolto não só nesta espetacularidade Essa das suas mística. estações, mas em histórias, em mitos, alguns deles serão verdade, com certeza. Há um muito curioso que eu costumo contar, que é o facto de a linha central, ou melhor, a linha circular, que é a linha castanha, consta que foi precisamente o Stalin que, quando estava a ver um mapa, quando lhe apresentaram um mapa das linhas do metro, terá pousado uma caneca de café em cima do mapa e ao levantá-la depois percebeu que isto é capaz de ser interessante, que era uma linha assim. Hum, sim, há sim várias coisas, sei lá, recordo-me também do facto de quando estamos no metro, nós ouvimos uma voz a anunciar a estação, a próxima estação, né? E se essa voz for masculina ou feminina, isso indica em que direção estamos a ir. Se estivermos a ir para o centro da cidade, essa voz será sempre masculina. Se estivermos a sair do centro, essa voz será feminina. Coisas assim. É de facto assim É um fantástico, pequeno universo. fantástico. E uma das coisas também que eu notei que me fez, que me causou impacto foi o estado de conservação e de limpeza que eles têm nessas estações, que é realmente uma coisa, que é impactante, porque até mesmo os corrimões estão impecáveis. Aquilo é Sim, uma coisa muito diferente do que vemos nas outras capitais europeias. O que me leva também aqui a falarmos um bocadinho sobre o povo russo, não é? Ahm, o que é que se tu pudesses caracterizar assim, fazer um estereotipo do tipo de pessoas que vamos encontrar, pelo menos em Moscovo, não é? ah, O que é que tu dirias? pois eu acho que nós não, primeiro, não devemos nunca generalizar, não é? E no caso da Rússia é muito difícil, porque um país com aquela dimensão, é muito difícil dizermos que os russos são assim ou assado, não é? Os Sim, russos são muita coisa, aliás, a Rússia, a Federação Russa, engloba mais de uma centena de povos diferentes, não é? E todos eles com idiosincrasias muito próprias, mas o que eu senti ao longo das viagens que fui fazendo à Rússia é que de facto há uma diferença grande entre os habitantes de Moscou e incluiria no mesmo leque os de São Petersburgo, por exemplo, e
e sei lá, os siberianos, por exemplo, hum, há de facto uma maior rudeza, se quisermos, ou frieza nos moscovitas, hum, do que nos siberianos. Isso, não sei, se calhar acaba por ser igual a tantos outros países onde nós sentimos que os povos que os habitantes do interior são mais calorosos que os das grandes cidades. Um, Moscovo, uma cidade com 14 milhões, salvo erro, de habitantes, um, é possível que isto também tenha impacto nessa forma de ser, mas eu diria que muito dessa postura advém do facto de, primeiro, deles terem dificuldades em expressar-se em inglês, por exemplo. E então acho que usam esse lado mais frio e antipático como defesa. Depois, porque efetivamente eles comportam-se de outra maneira. Me explicaram que, por exemplo, esta coisa que nós fazemos com normalidade, que é sorrir para um estranho, hum, para um russo é completamente é parvo, não faz sentido. Os russos não sorriem no trabalho, os russos não sorriem sem razão. É a explicação que me deram, é que um russo não sorri se não tiver não sorri para um estranho, isso é ponto assente, e não sorri sem razão, né? Isso só os tolos é que o fazem. Hum, e portanto, eu acho que estas coisas, não é, estas características, acabam por nos dar uma ideia, deles como sendo assim, lá está, frios, hum, mas eu acho que se calhar como todos os povos em todo lado, que é, precisam de precisamos de os conhecer, né, nos aproximar e depois e quebrar estas barreiras. Claro, Hum, claro. e pronto, depois eles acabam por ser tão Espetacular, calorosos, como claro que conseguem sim. ser tão calorosos como outro povo qualquer. E olha, então conhecemos Moscovo, vamos apanhar o comboio. Para quem nunca fez uma viagem de comboio com esta natureza e esta dimensão, normalmente há aquela fantasia daquelas carruagens primeira classe, com champanhe e caviar, essas coisas todas. Vamos aqui falar um bocadinho sobre a realidade, ok? Vamos apanhar um comboio, que tipo de viagem é que as pessoas podem esperar e que tipo de preparação básica é que devem ter antes de arrancar, porque depois de arrancar já não dá Pois. para voltar atrás. Esses comboios também existem, mas não são a realidade da maioria das pessoas e o cotidiano dos russos, né? E aquilo que nós fazemos na nossa viagem, na Nomad, é proporcionar uma experiência de proximidade com as pessoas e com os locais, como nós costumamos dizer, e portanto nós usamos comboios regulares. E portanto nós vamos embarcar. Nós, quando falamos no Transiberiano como sendo a mais longa viagem de comboio do mundo, referimos ao facto de ser possível embarcar num comboio em Moscovo e ir até Vladivostok ou Pequim, se quisermos. Por acaso, Vladivostok até acaba por ser mais distante do que ir a Pequim, num único comboio. Isto é o que torna esta viagem tão particular. Hum, não é o que nós fazemos, nós vamos apanhar diferentes comboios ao longo do percurso, mas é de facto isto que é possível. E isto é possível nestes comboios regulares, né? Existem Uhum. muitos outros que fazem trajetos mais curtos, mas pelo menos, eu diria que pelo menos um ou dois comboios por dia deixa Moscou com destino a Vladivostok, a Pequim, é um por semana, a Ulan-Ude, salvo erro, a Ulaanbaatar, aliás, acho que há um outro, portanto. hum, E nós vamos nestes comboios. Aquilo que nós fazemos é preparar-nos para, 4 dias, pelo menos não, no máximo 4 dias seguidos de viagem, eh, para o qual eu proponho às pessoas que levem, vão ao supermercado, fazemos umas compras,
para levarmos comida e assim para esses dias. É possível eh, fazer as nossas refeições na carruagem-restaurante, mas não é, ao contrário de outros sítios, não é propriamente uma prática muito comum. Nós acabámos por visitar a carruagem-restaurante e vamos perceber que não é uma prática que os russos, pela qual os russos optem muito. Eles acabam por fazer exatamente o mesmo que nós, que é levar de casa, e nas paragens maiores, o Transiberiano também tem essa. O Transiberiano, na verdade, os comboios na Rússia têm essa particularidade, que é, como são muito longos e como cruzam diferentes oblasts ou regiões, à passagem nas fronteiras dessas regiões, há uma troca de comboio, não de comboio, de locomotiva, e isso obriga a uma paragem grande. E nessas paragens as pessoas acabam por descer do comboio, fazer algumas compras também e, portanto, munirem-se de mantimentos para o que resta da viagem. E isso é o que nós também fazemos antes de sair de Moscou. Eu, por prática, levo também sempre uma garrafinha de vodka, o que acaba por ajudar depois ao ambiente dentro do E comboio ao convívio com os e ao locais convívio com também? os locais, exatamente. E pronto, e de resto, assim, nada de muito especial. Há uma característica que acaba por contar bastante nestas nossas escolhas, que é o facto de todas as carruagens terem um samovar, ou seja, há sempre água quente no comboio, o que permite que as nossas escolhas, né, sejam também, potenciem isso, ou sejam potenciadas por isso. Podemos levar os típicos noodles, não Noodles, é? sim. Ou então podemos levar coisas um bocadinho mais elaboradas, como um cuscuz, sei lá, hum, coisas assim. E além disso, pronto, isso permite ter-nos café, chá, ah, são sempre coisas que nós acabamos por ter e por levar para a viagem, E depois são dias em que existe uma prática de mindfulness, porque não há internet, estamos a atravessar planícies inóspitas e, portanto, se calhar levarem um livro pode ser uma boa companhia. sem dúvida. E também, diria, e aqui temos de dizer, Mateus, o desodorizante é um must-have, ah, porque os banhos são mais esporádicos. Sim, sim, são difíceis, né? São difíceis. Há sempre assim um banho mais à gato que é possível fazer, Exato, mas não é. Pronto, teremos sempre que esperar esses tais 4 dias até voltar claro. a tomar um banho. Nós, por norma, tentamos que isso aconteça mais cedo, mas ocasionalmente poderá não dar. Sim, Mas sim, o livro é sempre fundamental, mas eu acho, e essa é uma das razões pelas quais nós escolhemos viajar desta forma, é, é permitir que este tempo seja também para dedicar ao encontro com as outras pessoas que viajam connosco. E quando estamos tanto tempo dentro do mesmo comboio, é praticamente impossível não se criarem essas relações. São, às vezes, pequenas conversas, é coisas momentâneas, hum, mas 4 dias gera sempre uma dinâmica diferente. A nossa postura dentro do comboio é completamente diferente do que quando vamos, sei lá, do claro, Porto para Lisboa, obviamente. claro, Hum, claro, Tu vais criando uma série de rotinas, vais tomando o teu compartimento e a tua cama quase como a tua casa provisória, não é? Hum, e portanto criam-se assim grandes dinâmicas. Os livros ajudam imenso, dormir também é uma prática comum, sim, e conversar, muito, conversa-se muito. Eu acho claro, que essa é uma das partes claro. mais interessantes da viagem, que acaba por ser, nesse sentido, algo introspectiva, de facto. Então, e seguimos em direção à Sibéria. A Sibéria que é aqui uma região quase mística, nós ouvimos muito falar dela, não é? Hum, e dirigimos para ela, comboio. O que é que caracteriza esta zona? E depois nós vamos visitar o Lago Baikal, não é? Que é uma das maiores reservas de água doce do mundo.
Fala-nos um bocadinho nessa zona, nós fazes aí uma paragem maior, não é? O que é que vemos nessa zona? Sim, a nossa primeira grande paragem é de facto em Irkutsk, que fica é a maior cidade junto ao lago. Hum, Eventualmente poderíamos também considerar depois o Lanud do outro lado, mas Irkutsk é de facto a capital da Sibéria. E eu acho que a Sibéria está no imaginário da maioria das pessoas, sobretudo pela sua vastidão, hum, pela ideia de um inverno constante, que obviamente não é real. Mas eu acho que é o que a maior parte das pessoas tem em mente, que é grandes planícies ou grandes florestas de bétulas e as coníferas completamente branco. E, e eu acho que, e depois, obviamente, associado também à ideia dos gulags durante o período soviético e por aí fora. Portanto, assim, tem um lado de desconhecido, provavelmente pela sua dimensão, que a tornam de facto assim um lugar místico, digamos. Aliás, é tão místico que é terra de xamãs e coisas assim. Hum. E aí tens a parte da cidade e depois tens Sim, um pouco uma incursão no lago, né? sim, nós visitamos Irkutsk, que apesar de tudo é uma cidade relativamente pequena, e depois vamos para o Lago Baikal. O Lago Baikal é assim, do meu ponto de vista, um dos highlights da viagem. Nós, inclusive, na última edição que fizemos, era uma edição que foi só foi de Moscou a Vladivostok, portanto só Rússia. Acabámos por passar mais tempo do que o normal no lago e fomos Uhum. à ilha de. Não me recordo do nome, vou ter que pesquisar. Mas fomos ali a essa ilha. hum, Habitualmente nós ficamos ali numa aldeia próximo de Irkutsk, de Listvianka, à qual só se acede de barco, portanto, Barco, ou, pois, ou lembro-me. então no inverno, né, quando o lago está gelado, é possível atravessar sobre o lago e acabamos por ter uma experiência numa pequena aldeia. Aquilo tem meia dúzia de habitantes, no inverno menos ainda, porque muitos deles ausentam-se, e, hum, e temos ali, no fundo, a ideia é proporcionar um contacto com o lago, com aquelas vivências mais rurais, né? Todas as casas são em madeira, algumas delas seguem a arquitetura tradicional, as chamadas isba, hum, que têm assim, naquela madeira escura, mas depois têm umas janelas com uma espécie de um rendilhado Com sim, à com volta cores, algumas delas. que formam uma espécie de moldura também, rendilhada à volta das janelas. E pronto, e acabamos por ter ali a experiência também da sauna, que é uma característica que os russos, no fundo, os povos do norte, levam muito a sério. Os russos e os finlandeses são talvez aqueles que mais a sério levam esta prática. hum, desta E depois o banho ou molhar os pés, vá, Exatamente, no era lago, aí né? que eu ia chegar. E depois o banho, no lago. O que, quando conseguimos conjugar com a sauna, é fantástico. Nem sempre acontece, mas às vezes é possível. O lago está a uma temperatura incrivelmente fria, por norma, e na casa dos 4 graus, talvez, a água. Mas é uma experiência que eu acho fantástica. E lá está, quando conseguimos conciliar com a sauna, como aconteceu com este último grupo lá na ilha, em que nós literalmente saíamos da sauna e corríamos para a água e depois voltávamos para dentro. É assim algo É fantástico, fantástico. sim. Boa. Então, depois dessa experiência fria, quente e fria, voltamos ao comboio e seguimos rumo à Mongólia. Ahm, Exato.
o que é, no fundo, atravessamos a fronteira, tudo o que é atravessar fronteiras é toda uma experiência por si só, não é? Uhum. Também há a experiência de passar pela fronteira. Não sei se é nesta fronteira que eles mudam a bitola. É nesta. É? Pronto, então é também uma experiência engraçada Não, estarmos no minto, comboio. não é nesta, Diz, é diz? da Da Mongólia para a Mongólia para a China, sim, China. sim, Pronto. Então lá chegaremos. exato. A Mongólia é um país completamente diferente da Rússia, e nós vamos diretos à capital. O que é que tu classificarias como highlight na capital? Olha, eu é difícil, porque o Ulaanbaatar é assim, é uma cidade, não sei, nem sei muito bem como descrever, mas assim, o principal highlight acaba por ser chegarmos a uma realidade onde, por exemplo, o budismo, está muito mais presente. Nós acabamos por visitar 2 grandes templos, budistas. Visitamos também a Praça de Gengis Khan, com o Parlamento numa das suas pontas. Mas aqui, mais do que propriamente a cidade, é de facto a mudança de realidade. Não é? Não há, de facto, muito. Os russos Rússia e Mongólia não têm, de facto, muito que ver um com o outro. Né? Se quisermos, a tal região do Ulanud, na Rússia, onde supostamente terá nascido o Gengis Khan, tem algumas parecenças, precisamente também porque adota o budismo como religião, mas o contraste é mesmo grande. Nós nesse dia, acabámos o dia a ver um espetáculo de música e dança tradicional mongol, e percebe-se bem aí como a diferença é grande. Sobretudo quando vimos, lá está, de Moscovo e de Irkutsk, eventualmente explorarmos ali essa tal zona do Lanudo, estas diferenças podem ser mais esbatidas, Debater, sim. mas aqui a diferença é de facto grande. Hum, o Lanudo, o Ulaanbaatar, depois acaba por ser hum, uma capital que alberga praticamente metade da população da Mongólia, pois toda a outra metade é nómada, ou seminómada, e é assim, estamos a falar num país com uma densidade populacional muito pequena e, portanto, também com recursos um bocado escassos. A cidade depois é o reflexo disto tudo. Ainda tem um lado muito, apesar de ser a capital e ter 1,5 milhão de habitantes, não é? Tem um lado ainda rural. As pessoas ainda constroem, ainda montam os seus gueres ao lado da sua casa, de alvenaria, digamos assim, quando aparentemente preferem passar o inverno, por incrível que pareça, porque é mais quente dentro do guer do que propriamente dentro de casa. O Lambator no inverno é uma cidade que fica extremamente poluída, porque toda a gente queima o carvão para aquecer os gueres e as casas. E portanto é assim uma cidade que não tem propriamente muitos predicados, não é? Mas que nos dá uma boa ideia destas diferenças, e destes novos fluxos. É uma cidade que tem tido um crescimento brutal, pelo menos há coisa de uns anos atrás estava a crescer tipo uns 14% ao ano, o que fez, lá está, que também com que muitas pessoas, muitos mongóis tenham deixado a vida nómada para se estabelecerem na cidade. E a cidade é isto, há um lado financeiro, moderno, que, que cresce de uma forma assim um bocadinho lenta. Há uma foto que eu costumo, que eu tirei e que é normal as pessoas acabarem por tirar quando visitamos precisamente um desses templos budistas, que fica praticamente no meio destes prédios, ou seja, temos aqui uma estrutura com um caráter histórico, com uma arquitetura muito simbólica, não é? É um templo, arquitetura baixa, e depois é ladeado por aqueles grandes edifícios, ali, quase, ali acho que podemos chamar praticamente um arranha-céu, Arranha-céus?
É. E estes contrastes vivem assim lado a lado. Hum, Acaba por ser, no entanto, eu acho que é uma cidade de alguma forma interessante, dá para nos irmos É. introduzindo à cultura mongol. E, e dá-nos um primeiro contacto com o povo mongol que é manifestamente, portanto, essa questão do budismo, de serem nómadas, também dá uma dinâmica na relação com os turistas muito diferente daquela que se vive na Rússia. E, Sim. e falaste-me aí também que existe uma vastidão muito grande de steppe, não é? Steppe Uhum. mongol, que é conhecida, e é para aí que depois levas os viajantes, ou seja, os viajantes vão ter a experiência de passar, já não me recordo, uns dias Sim. com uma família mongol, que no caso da minha viagem eles não sabiam falar muito inglês, ou não sei, portanto Uhum. ainda é mais giro porque vamos comunicar de uma forma muito interessante e vamos viver nestes gueres, nestas edificações. Até, aliás, na minha viagem, até montámos um de raiz, e vamos ver a dinâmica do que é o dia a dia de nómadas. Queres-nos falar um bocadinho dessa experiência? Sim, de facto, nós achamos que uma das experiências mais interessantes que era possível proporcionar nesta viagem seriam estes dias na steppe com uma família mongol, nómada, e nós começávamos precisamente com essa tarefa de propor que os viajantes construam o seu próprio guer, para terem uma ideia de como aquilo se processa. Como eu estava a dizer há bocado, a Mongólia tem cerca de 3 milhões de habitantes, não tem mais. Um, 1,5 milhão vive na capital, o outro 1,5 milhão é nómada. Uma densidade populacional muito pequena, porque o país é relativamente grande até. Portanto, muito raro ver. Nós não vemos acampamentos de gueres ou de mongóis. Nós vemos um guer, uma família aqui, outra família numa outra zona qualquer. Portanto, eles vivem dispersos com o seu gado. O gado, sobretudo cabras, hum, são provavelmente o mais importante que estas famílias têm. Na verdade, os mongóis, dois mongóis, quando se cruzam e se cumprimentam, a primeira coisa que perguntam, muito antes de perguntarem pela família, é perguntarem pelos animais, um do outro, porque se os animais estiverem bem, a família estará bem, não é? É importante que os animais estejam bem para poderem passar de forma saudável o inverno, naquelas temperaturas. A Mongólia pode facilmente chegar aos -40, em zonas mais a norte, temperaturas ainda abaixo disso, portanto, e os animais, eu acho que isso é uma coisa que depois também se percebe nestes dias que nós passamos com a família, que percebe-se esta importância. Os animais acabam por dar tudo o que eles acabam por ter ali, não é? Quer dizer, eles fazem queijo, fazem manteiga, aliás, e uma espécie de. E tem o leite, obviamente, fazem queijo, e a carne que consomem também é toda proveniente dali. Portanto, os animais são de facto muito importantes. Hum, a determinada altura, houve um ou outro viajante que me foi perguntando ah, porque é que nós ficávamos 2 dias, se calhar um dia era suficiente, e eu não sei se tu sentiste isso, mas eu acho que a minha resposta sempre foi essa, e acho que faz todo sentido, que é, estes 2 dias são de facto fundamentais para podermos ter uma percepção mais real do que é a vida daquelas pessoas. Uma passagem mais fugaz não iria permitir isso. Sim, Porque nós, apesar de tudo, e apesar da falta de comunicação, né, de ser difícil comunicar com eles, hum, nós não falamos mongol, eles não falam inglês nem português, obviamente. hum, Aqueles 2 dias dão-nos ali uma perspectiva já bastante próxima daquilo que é a vida deles, que é o cotidiano deles. O trabalho com os animais, não é? A ordenha, que é feita sempre pelo menos 2 vezes ao dia. hum,
Ah, depois eles têm A cozinha, a a própria cozinha, cozinha com exatamente. eles. Sim, É. sim, eles cozinham tudo ali, não é? Portanto, nós acabamos também por interagir um bocadinho com eles e tentar. Há quem acabe por ajudar nas tarefas ali da cozinha, na preparação das nossas refeições. Depois vemos. Acordar à meia da noite e pôr uma bosta Exatamente, era aí que eu ia na dizer. na salamandra para manter o Para manter calor. o calor, eles apanham a bosta dos animais, precisamente também para se aquecerem. E tudo isto nós acabamos por assistir e participar e perceber como duro deve ser aquela vida, mas ao mesmo tempo de uma, eu diria, de uma liberdade imensa, não é? De ter todo toda aquela paisagem para nós. Nós depois acabamos, nesse tempo que ali estamos, obviamente acaba por sobrar tempo para outras coisas e vamos fazer umas caminhadas e andar de cavalo. Portanto, eles têm aquilo tudo para eles sempre, não é? Hum, e acabam por crescer com aquela realidade. Eu lembro, quando penso nesses dias, lembro-me sempre dos miúdos, dos filhos deles, que pá, ainda muito novos, né? Já montam a cavalo, obviamente, Já eh, tem o seu o cavalo, já cavalo, andam ali livremente e pegam no serrote e vão para cima da lenha e fazem 30 por uma linha, coisas que para nós seria, enfim, considerado negligência parental. Mas é incrível ver aquele modo de vida tão, eu diria, quase ancestral, talvez, e tão é. puro, e fazer parte daquilo, pá, mesmo que seja só por 2 dias, é assim uma experiência incrível. É especial, é especial. Houve 2 momentos que marcaram muito, até a nível de experiência sensorial. Um foi ver o céu à noite, na estepe, porque não há luz, Exato. não há luz, então é avassalador, olharmos para o céu e ver as estrelas na Mongólia é uma experiência por si só. E lembro-me perfeitamente de um dos dias, acordar com um barulho, quase ensurdecedor, de uma manada de cavalos selvagens a passar a poucos metros da tenda. Mas quando falo em manada de cavalos selvagens, estamos a falar de largas, eu não sei se centenas, mas dezenas de cavalos a galope, uma coisa inacreditável, porque a vastidão daquele terreno é uma coisa também avassaladora. São experiências que nos Exato. fazem sentir muito pequeninos, e ao mesmo tempo é curioso como é que eles, com tão pouco, conseguem viver naquela vastidão, porque não dá para ir ao Pingo Doce se faltar ovos, Pois não, não dá mesmo. exatamente, e lá está, Portanto, daí a importância dos animais, né? Nós, é eles, sendo nómadas, vão movimentando o acampamento em função das pastagens, mas até isso nós percebemos como os animais, não é? É que determinam a sua vida, não é? Eles só se movem porque é preciso alimentar os animais, não porque eles precisam de lá estar, de estar mais próximo do supermercado. Ahm, isso. Porque, enfim, hoje também acredito que a maioria deles, destas famílias, depois acaba por ter algum apoio exterior de outros elementos da família que acabam por trazer algumas coisas quando vêm em visita e por aí fora. Mas Claro. mas é sempre uma experiência pá, incrível. De facto, como Ainda não é o Uber Eats. não, ainda não há, sim, ainda não chega lá, ainda não chega lá. Mas sim, aquela dimensão acaba por ser assim muito impactante. As noites lá são de facto incríveis, sobretudo se estivermos em período de lua nova, não é? Em que o céu está completamente negro e vemos as estrelas todas, é fabuloso. Então, e dessa experiência tão minimalista, passamos por uma coisa completamente caótica, que é Pequim.
sim. vamos apanhar aqui a nossa. Aí sim, passamos na fronteira e só para voltar aqui atrás à história da mudança da bitola, dentro do comboio, o comboio é levantado, é mudada, eu não sei tecnicamente como é que isso faz, mas estamos no comboio umas largas horas só para eles mudarem a bitola, mas é uma experiência por si só, né? Depois aquelas passagens também é giro porque entra a polícia para conferir os passaportes, portanto Uhum. é giro ver toda essa dinâmica. Mas agora, indo direto a Pequim, chegamos a Pequim, um mundo novo. O que é que tu destacarias como este primeiro contacto com esta cidade? Sim, de facto, a Mongólia é ali aquele intervalo entre estas duas realidades tão enfim, tão grandes, não é? Uma dimensão tão impactante. Hum, Pequim, pá, é assim, entrada num país, hum, num dos países mais populosos do mundo, portanto vimos de um que praticamente não tem ninguém para um que tem toda a gente, não é? Uma cidade cheia de vida, cheia de novidades. É uma cidade que está em completa transformação, em permanente transformação, aliás. Um, e eu acho que o maior impacto é. Eu acho que quase, tal como no início, como eu referia em relação a Moscou, que tem muito a ver com a nossa relação com a cidade, acaba por ter muito a ver com a expectativa que nós levamos. Eu acho que Pequim acaba por ser exatamente a mesma coisa, hum, porque é chegar de facto a aquela ideia de Oriente. Eu acho que em Pequim é muito marcante. Estava aqui a tentar perceber se senti isso, por exemplo, em Bangkok, e creio que não. Acho que Pequim, hum, eu acho que quando chegamos a Pequim ouvimos aquelas musiquinhas chinesas a soar-nos ao ouvido, não é? A É. nossa mente E no sensorial, é uma exatamente, cidade muito sensorial. exatamente. Aquilo, nós somos levados logo ali para e quase para um recuo no tempo, apesar de ser uma cidade que está, como eu estava a dizer, em permanente transformação, num processo de modernização super acelerado, obviamente, mas há algo na cidade que nos leva para trás. Hum, Se calhar é tanto assim que por isso é que nós, por exemplo, na nossa viagem, procurávamos sempre ficar num Hutong, que são Uhum. era a cidade medieval, né? E da qual ainda subsistem alguns resquícios, alguns bairros espalhados pela cidade. Hum, a esse respeito, dizer só que, por exemplo, toda aquela área que foi nova, construída para os Jogos Olímpicos, foi construída em zona do Tonks. Hum, mas eu acho que é isso, sobretudo, que eu acho que se sente quando se chega a Pequim. E entram, obviamente, depois outros aspectos, como o calor e a umidade, que passam a ser mais intensos, os cheiros ao andar na rua, não é? O tofu está sempre presente e tem um aroma que, eh, enfim, é impossível ficar indiferente. É de facto uma realidade muito distinta, muito própria, porque eu não conheço outro sítio, é possível que haja outros, mas não conheço outro sítio onde estas características se voltem a encontrar da mesma forma, pelo menos, e, hum, e portanto dão assim, dão a Pequim uma, Uma algo muito, uma mística, mística, uma assim, algo muito mística, sim. pessoal, muito particular, sim. E no fundo acaba por também ser ter alguns traços tradicionais do que é uma cidade asiática, com as motas a contornar tudo, Sim, as passadeiras e as passagens de estrada onde arriscamos a vida, sim, essas coisas eu todas. diria que talvez, se calhar, não tanto como cidades como Ho Chi Minh ou uma coisa assim, mas, Sim, sim. mas sim, as motas foram dando lugar
às bicicletas, que Pequim era uma cidade de bicicletas, há cada vez menos, mas todo o transporte em Pequim, quer seja pessoal, quer seja coletivo, é praticamente todo movido é todo elétrico neste momento. Às vezes, quando arriscamos a vida, é porque não nos damos conta que vem uma moto elétrica a Exato. passar e quando reparamos já está em cima de nós. Mas sim, essas características comuns a outras cidades também encontramos em Pequim. O trânsito, apesar de tudo, apesar daquelas grandes avenidas e de toda a organização imposta sobre a cidade, o trânsito continua a ser caótico em muitos sítios e, portanto, esse sentimento também está presente. Isso. E para além do famoso patá Pequim que vamos degustar numa bela esplanada, diz-me assim quais são dois highlights que são incontornáveis ver em Pequim. Bem, desde logo a Cidade Proibida, né? E a Praça Uhum. Tiananmen, que são, na verdade, a continuidade um do outro. A Praça Tiananmen, pela sua dimensão, pelo seu legado histórico, que é um assunto sobre o qual praticamente é impossível falar na China, não é? Quer dizer, se perguntarmos a alguém sobre o que é que aconteceu em Tiananmen, ninguém nos vai referir aqueles tristes episódios, mas a praça continua a ser um marco. Ela não é ao contrário, sei lá, da Praça Vermelha ou de outras praças mais icónicas, a Praça Tiananmen é onde está também o mausoléu do Mao. E portanto, Uhum. só por isso acaba por ser também um lugar de culto. Quer dizer, neste sentido, acaba por ter algumas semelhanças com a Praça Vermelha, porque né, na Praça Vermelha temos o Lenin, aqui temos o Mao, hum, mas a sua dimensão é de facto avassaladora. E depois a Cidade Proibida. A Cidade Proibida é um palácio, não é? Era o Palácio Imperial. Ao interior, as pessoas eram proibidas de aceder ao seu interior. Aquilo está repartido por vários pavilhões, cada um com o seu tema, hum, e é assim é uma visita obrigatória, obviamente, também com uma dimensão extraordinária, mas, mas eu acho que estes são, isto é incontornável, obviamente, mas depois acho que a cidade tem também tem coisas menos conhecidas e que se calhar tão ou mais interessantes. Sei lá, se de repente estou-me a lembrar do Palácio de Verão, que fica assim já um bocadinho mais Uhum. afastado. Pá, eh, há assim, ehm, yeah, por aí, sim. Tem alguns sítios menos marcantes, mas menos icónicos, aliás, mas igualmente marcantes. Mas igualmente marcantes. Boa. E a comida também A é, comida, se sim. calhar é dos maiores highlights. Sim, Que- a comida sem dúvida. O pato à pequinha é uma experiência, obviamente. sim. Até porque, sobretudo quando fazemos isto em grupo, eu acho que a experiência sai valorizada porque podemos pedir mais do que um e depois aquilo vem apresentado em três maneiras diferentes, onde tudo é aproveitado, inclusive os ossos para fazerem a canja e não sei o quê. Portanto, vem tudo Sim. e é uma experiência bastante interessante. E depois, mas obviamente, para além do pato à pequinha, há depois todo um manancial de outras coisas que vamos experimentando ao longo do tempo em que lá estamos. E lá está, como eu dizia no início, estes sabores, estes aromas, dão também à cidade uma característica muito especial. Boa. Como quem vai a Roma não pode sair lá sem ver o Papa, não é? Eu diria que não podemos ir à China sem viajar, sem viajar, não, sem visitar a Grande Muralha, não é? Então, vamos sair de Pequim, não é? Vamos para ver essa grande edificação. Agora, mais do que isso,
porque eu acho que toda a gente conhece a Grande Muralha. Quais são os truques para conseguir ir à muralha sem ter uns bons milhares de pessoas à frente e atrás e conseguir tirar umas fotos fantásticas? Pois, eu acho que o grande truque é precisamente afastarmos de Pequim. Ahm, a muralha, ela tem várias secções visitáveis. A muralha por si só, eu diria que não é visitável, à exceção destes pontos, né, destes tais pontos visitáveis. E quanto mais próximo eles estiverem de Pequim, mais gente nós iremos encontrar. Ahm, por norma, vêem-se mais pessoas do que muralha, é verdade. Mas nós, na nossa viagem, acabamos por sair, ah, não diria bastante, mas já um bom bocado de Pequim, pelo menos umas 3 ou 4 horas para fora da cidade. E aí, pronto, depois acabamos por escolher uma secção. Eu, ao longo das várias edições que fui fazendo da viagem, fui a vários sítios diferentes, hum, sendo que provavelmente um dos que eu gostei mais é uma secção que me permitia ir a uma zona, lá está, visitável ou arranjada de forma a que as pessoas possam visitar, não é? Sendo que ao lado depois também era possível visitar uma secção, uma parte que estava intocada. Hum, e isso acabava por ser uma experiência ainda mais interessante. Esse é no fundo o truque. Depois o que nós também fazemos é, chegamos à muralha ao final do dia, praticamente à hora de fecho da muralha, porque, se bem me recordo, havia uma hora limite para se entrar, sendo que depois não havia para sair, depois podíamos sair a qualquer hora, e então eu procurava sempre chegar antes desse fecho, ali também que permitisse coincidir com o pôr do sol, e a essa hora, por norma, já não tínhamos quase ninguém na muralha. Então tínhamos assim o pôr do sol e a muralha e a paisagem só para nós, e, e é uma experiência fantástica. Eu acho que. E E internet, internet, quando eu eu estava a tentar fui, recordar pois, se tinha sido nessa edição. e Hum, tinha free Wi-Fi, pôr do sol, fantástico, sim, sim, muralha sem sim. ninguém, pá, não dava para Não melhorar dava para ser, aquilo, não, estava exato, não dava para não pedir dava, mais, não né? dava, não Hum, dava para pedir mais. sim, eu acho que a muralha é um bocado. Eu tenho o mesmo sentimento em relação, por exemplo, às pirâmides, que é, por mais que nós já as tenhamos visto em filmes, documentários, por muito que a gente saiba sobre elas, já tenha lido sobre elas, estar ali é, é indescritível, é marcante, é muito impactante, de facto. Hum, e eu que acabei por ter a sorte de ir à Muralha da China talvez umas 10 vezes ou mais, hum, este sentimento repetia-se, não era uma coisa que se fosse desvanecendo com o tempo. A muralha, de facto, tem uma força incrível, e nós sentimos isso. Hum, de facto, se o teu grupo foi aquele que teve internet, então eu acho que também foi o mesmo que na manhã seguinte depois pôde ir lá está, ir à tal secção Exato, não arranjadinha, uma secção intocada, sim, com uma subida até bastante íngreme, se bem me recordo, mas que permitia depois verdade, também confirmo. assistir ao nascer do sol ali num ponto fantástico, sendo que muitas vezes aqui estes momentos, né, o nascer e o pôr do sol na China, não são bem aquilo que nós temos em mente, porque há sempre uma neblina presente que não permite não é, aquele pôr do sol e aquele nascer de sol assim espetacular como nós estamos habituados, mas estar ali naqueles momentos sozinhos é de facto fantástico. S sim, e tens, e ainda que assim seja, tens aquelas montanhas, aquele Sim, rendilhado, que nós vemos muito naquelas paisagens, naquelas fotografias. E essa segunda caminhada também foi super interessante, foi desafiante, lembro-me perfeitamente.
E a única highlight negativo foi chegar ao hotel e estar à espera assim de um pequeno almoço mais ocidental Só que não. e ser um pequeno almoço mais asiático. Foi, mas depois de ter feito aquele esforço, mas valeu mesmo a pena. Sim. Olha, concluindo a viagem, o que é que, se tivesses que fazer aqui, empacotar aqui 2 ou 3 dicas para quem gostasse de se lançar nesta viagem, de Moscovo a Pequim, quais é que achas que seriam os 3 conselhos, as 3 dicas que tu deixarias? Olha, eu, assim, a primeira coisa que eu sugeria, era que estudassem bem o que é que querem, não necessariamente o roteiro, mas aquilo, onde é que querem parar pelo caminho. Porque dentro do conceito transiberiano, vou chamar assim, hum, porque, tal como eu expliquei no início, Transiberiano não é um comboio. eh, Neste caso, estamos a falar de uma linha, e a linha Transiberiana, ela vai, na verdade, de Moscovo até Vladivostok, ou seja, só Rússia, mas convencionou-se incluir neste universo do que é o Transiberiano hum, três ligações. Esta que eu referi, Moscovo-Vladivostok, Moscovo-Pequim via Mongólia, que foi o que nós fizemos, ou Moscovo-Pequim via Manchúria, ou seja, contornando a Mongólia. Pronto. E destas três hipóteses, ainda podemos acrescentar uma outra, que é a BAM, que é a linha Baikal-Amur, que vai a norte do Lago Baikal, para uma zona um bocadinho mais a norte de Vladivostok. Portanto, se quisermos ainda complicar isto mais um bocado. E no meio disto tudo, não é, o que não faltam são opções onde parar, há imensa coisa para ver, e portanto eu acho que merece assim algum tempo, dedicarem algum tempo a estudar estas alternativas todas. Hum, Depois, como a viagem é o comboio, né, é a experiência a bordo do comboio, se tiverem a oportunidade, experimentem diferentes tipologias de comboios e de lugar, digamos. Ou seja, nós, na nossa viagem, acabamos por viajar sempre em classe coupé, que são os tais compartimentos de quatro camas, mas é possível viajar também em carruagem Platzkart, que é no fundo, é uma carruagem aberta, ou seja, não é compartimentada, é aberta, tem camas na mesma. Na verdade, todos os comboios na Rússia, se não todos, praticamente todos têm camas, uma vez que as ligações são sempre enormes, Hum, não é? São sempre muito longas. Portanto, isto acaba por também acrescentar experiências à viagem. Eu diria até que a experiência em Platzkart, apesar de ser mais dura, obviamente, hum, é mais interessante no sentido em que nos aproxima mais dos outros viajantes, não é? Dos outros passageiros. Hum, de resto, desfrutem. Acho que qualquer que seja o itinerário, é uma viagem, é uma experiência fantástica. é único, Estar, é único. se puderem, pode ser outra dica, fazer no inverno é capaz de ser também uma experiência interessante para quem gostar assim da imensidão da neve e de algum frio. Esta última viagem que eu fiz foi precisamente ali no limiar, no fim do inverno, e foi fantástico, de facto. Um, o que também, ou seja, eu apesar de já ter feito mais de 50 mil quilómetros de Transiberiano, um, indo em alturas diferentes do ano, isto dá ainda outra, proporciona diferentes experiências. Portanto, um, não é só, já nem é só escolherem onde parar ou por onde ir, é quando ir, e que experiência, no fundo, querem trazer. Boa. Olha, antes de fecharmos o nosso episódio, a nossa conversa,
há uma curiosidade sobre ti que eu gostava de partilhar com os viajantes que nos ouvem, que para além de seres líder de viagem, já tens aqui uns livros publicados, livros de viagem, livros com as tuas experiências. Queres-me falar um pouco deles? Porque eu acho que há aqui na audiência amantes de leituras de viagem. Sim, de facto, eu tenho, neste momento, tenho 3 livros editados. O primeiro é o Destino Sul, de que tu falaste no início. O Destino Sul ah, relata a minha viagem de 7 meses entre a Noruega e a África do Sul. O livro foi editado em 2013, acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Ahm, e eu acho que tem todas as características de um primeiro livro. É assim um registro mais, como direi, mais cru, com menos preparação, menos preocupação em ser outra coisa que não simplesmente aquilo e aquele registro fluente de uma viagem daquelas. Depois tenho precisamente um livro sobre o Transiberiano que se chama Para Poder Voltar, Diário Transiberiano, do qual neste momento não tenho exemplares. Estamos aí a estudar uma segunda edição. Um, e este também depois já é assim um livro um bocadinho diferente, já é um livro onde eu confesso uma outra ambição. Quando falo de outra ambição, falo numa outra ambição literária, digamos. Embora eu não me considere escritor, gosto muito de escrever e procuro que o livro, já que eu estou a fazer, que seja assim uma coisa ah, que me diga, com a qual eu me identifico também, sobretudo. E por fim, um livro que eu editei no final do ano passado, chamado Nilo, um, e é um livro que relata as minhas duas últimas idas ao Egito. Eu já estive no Egito 3 vezes e cada vez que lá estive, tive um mês. E na verdade, estes 3 meses estão todos documentados, digamos, porque esta primeira ida, eu falo dela no livro Destino Sul, e estas duas últimas falo neste novo livro, o Nilo. Se alguém estiver interessado, eu desse sim ainda tenho vários exemplares. Aliás, acho que o conseguem encontrar por aí nas bancas e online, obviamente. E os três são assim, de facto, diferentes entre si. Este último, por seu turno, é assim um bocadinho mais quase registro de reportagem. Mas pronto, todos eles, todos eles são, Boa, excelentes. são, são livros que procuram dar a minha perspectiva sobre os sítios, mais do que propriamente aquilo que eu faço, é aquilo que eu sinto quando lá estou. Excel- Excelentes opções para prendas de Natal para viajantes. Exato. Portanto, eu depois deixo na descrição do episódio os livros. Também dizer que reforçar aquela ideia que esta viagem neste momento não está a ser feita, por todas as razões que conhecemos. Esperamos, sinceramente, que esta descrição vos tenha aberto o apetite e que seja possível, de forma mais rápida, voltar a fazer esta viagem. Mas, Mateus, quero-te agradecer imenso por voltares a fazer esta viagem comigo e por teres esta disponibilidade e esta abertura para partilhares esta viagem e o quão ela te marcou. Eu é que agradeço, aliás, de facto, como eu disse, já não faço a viagem desde o início da guerra e foi ótimo poder reviver e recordar essa viagem que infelizmente, lá está, sobretudo pelas razões que são, deixam imensa pena que não seja possível realizá-la neste momento, mas pronto, esperemos que de facto em breve isto se altere. Claro que sim. Olha, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar? Sobretudo atualmente no Instagram, se procurarem por All Aboard MB, de Mateus Brandão, não é? Irão encontrar a minha conta de Instagram e, no fundo, ou no Facebook, mas atualmente estou mais ativo, ainda que pouco, no Instagram. Portanto, acho que é mais fácil aí.
Antes de fechar este episódio, aqui um reto à nossa audiência, se ainda não fizeram, façam aqui um subscribe, um like, um 5 estrelas. Nós temos imensos episódios, vamos lançando todos os meses novos episódios. O meu objetivo é cobrir todos os países do mundo, vamos ver se é possível, são bastantes, com estas conversas, para vos inspirar a viajar, para vos inspirar a abrir horizontes, a conhecer novas culturas, pelas pessoas que fazem estas viagens e que têm esta vivência do que é ser viajante e ter esta liberdade. Para além disso, ao estares a fazer like e ao estares a acompanhar o nosso projeto, também estás a dar-lhe mais gasolina para este avião levantar mais vezes, e para chegar a mais pessoas. Portanto, não só faças like, mas também, se gostas deste tipo de conteúdo, faz aí um share com um amigo que também gosta de viajar e assim, quem sabe, possam no futuro viajar os dois. Espero que tenhas gostado deste episódio e até já.